A presidente do Peru, Keiko Fujimori, anunciou que as Forças Armadas vão assumir temporariamente a liderança das operações de segurança e do controle da ordem interna nas regiões declaradas em estado de emergência. Isso é interessantíssimo. Eu já vou comentar na sequência, vamos terminar aqui de ler a notícia. Então, qualquer informação. A medida visa enfrentar o crime organizado, o narcotráfico e a mineração ilegal. Segundo Fujimori, os militares vão atuar em estreita coordenação com a Polícia Nacional até que a segurança seja plenamente restabelecida. Ela fez um discurso no Congresso, o primeiro do mandato, claro, tomou posse semana passada, e afirmou que o governo vai recuperar, aspas, cada bairro, cada estrada e cada espaço público, e fará uso de todas as ferramentas constitucionais onde o crime tenha deslocado a autoridade do Estado. Essa pauta não poderia ser mais importante. Antes da gente prosseguir, quero fazer um comentário, por favor, Daniel. O uso da força do exército para retomar território do crime organizado é uma coisa que não só permeia a presidência peruana e o discurso de Keiko Fujimori, mas permeia a história do Peru e a pauta comum em toda a América Latina. O exemplo de Bukele tem contaminado a região, não sei se contaminado é a palavra porque eu não quero dar uma conotação nem positiva nem negativa, mas tem inspirado, para usar outra palavra então, toda a região, com conversa similar vista na Argentina, no Equador, no Chile e no Brasil. Parece ser pauta que todo mundo na eleição tenta ter. É a principal pauta quando se fala de Renan Santos, se tornou pauta também principal para Flávio, que até discursou sobre o assunto ao presidente americano, e até mesmo o PT, que tradicionalmente tem falado mais sobre desencarceramento do que sobre prender criminosos, e teve críticas porque Lula visitou o Complexo do Alemão na eleição passada em 2022, tem feito discurso anticrime. A iniciativa de Keiko Fujimori de mobilizar as Forças Armadas é coisa que foi vista no Equador, foi vista em El Salvador e também tem sido mais e mais uma pauta comum. Conforme se compartilha essas pautas, a gente aguarda para ver se depois da eleição em outubro de 2026 aqui no Brasil, a gente pode ver também medidas similares por aqui. Claro, só isso, em tese, não resolve. Afinal de contas, se viu no Rio de Janeiro a mobilização das Forças Armadas coisa de 10 anos atrás e o problema não foi resolvido de forma sistemática. Mas agora parece haver mais maturidade, não só no Brasil, como em toda a região, para tentar abordar isso. Quem ganha é o cidadão comum, aonde essa pauta é a principal preocupação dele, não só no Brasil, como revelam as pesquisas, mas em outros lugares da região. Feito comentário, quero voltar à notícia. Uma missão naval da União Europeia, liderada pela Itália, abordou no Mediterrâneo o petroleiro, melhor dizendo, Toa-Paió, que foi sancionado, ligado à chamada Frota Fantasma da Rússia. É uma embarcação que navegava sob a bandeira de Camarões e ia de Berlim para Istambul. Foi interceptada ao oeste da ilha italiana de Pantelleria. Não sei se pronunciei certo, né? Falam que tem que ter a melodia no italiano, Pantelleria. O capitão inicialmente se recusou a cooperar, isso levou os militares italianos a embarcarem de helicóptero a partir de uma fragata. O navio almirante da operação Eunavfor Med Irini. A inspeção durou cerca de 2 horas, com apoio de um navio grego e de uma aeronave polonesa. Essa é a segunda operação do tipo em menos de 2 semanas, tá? E faz parte de um esforço europeu para restringir o comércio do petróleo russo. Em um momento onde a Ucrânia se dizia otimista com a primavera para o conflito, parece haver um esforço coordenado para mais e mais tentar estagnar o comércio de petróleo da Rússia. Isso faz sentido, afinal de contas, é a grande linha de receita que permite a máquina de guerra russa continuar operando. E as frotas fantasmas, como essa, são precisamente o que habilita esse mecanismo. Uma frota fantasma consiste de uma série de navios que, como o nome fantasma já diz, tenta usar mecanismos para evadir detecção. Então, são navios que estão sancionados, eles andam por aí mudando de nome e de bandeira para evitar detecção, e também comumente desligam os transponders, que são os emissores de sinal de radar desses navios. Se viu apreensões do tipo até com França, perto do Reino Unido, uma que vinha da Venezuela, antes da captura de Maduro, etc. Agora, intensificando isso, a gente foi a fundo a respeito de como esse comércio de petróleo da Rússia era uma faca de 2 gumes, porque pode aliviar o preço do combustível globalmente em meio à situação no Irã, mas ao mesmo tempo dá para a Rússia fôlego para continuar a guerra. Acho que foi o episódio de quarta-feira da semana passada, aqui do programa, onde eu fui a fundo, vale a pena entrar nas lives aqui do canal e correr atrás. Falando em Rússia, a gente vai para a China, que definiu linhas vermelhas em torno do seu modelo econômico antes das novas rodadas de negociação comercial com a União Europeia e os Estados Unidos. Pequim tem rejeitado pressão por estímulo voltado ao consumo
e defende a continuidade de políticas que priorizam indústrias avançadas. Para a gente entender do que eu estou falando, teve um documento recente do Ministério do Comércio que classificou críticas ocidentais sobre supercapacidade industrial como baseadas em falhas lógicas e motivos ocultos. Isso é um cenário no qual existe para Pequim um dilema em termos de indústria e de comércio. A China busca tentar depender mais da sua economia interna e menos de estrangeiros, mas tem um problema de sobrecapacidade industrial em termos de conseguir escoar isso. Resultado, muitos países ocidentais têm tentado cortar o seu mercado consumidor da China por uma série de outras preocupações estratégicas, e o debate é de como a China vai diversificar com o assunto. Outra das notícias do dia, teve até pergunta ontem à noite, quando o Trump estava voltando para Washington, através do Air Force One, falando sobre isso. Os Estados Unidos e o Japão estão realizando uma intervenção cambial coordenada para apoiar o iene japonês. É a primeira operação conjunta de compra da moeda japonesa desde a crise asiática de 98. O iene se recuperou de uma mínima de 40 anos frente ao dólar com essa compra, valorizando cerca de 5% na última semana. Tóquio teria gasto até 59 bilhões com apoio americano. O secretário Scott Bessent do Tesouro confirmou essa ação para conter movimentos desordenados. Trump disse que era um sinal de amizade. Isso era impulsionado até pelo diferencial de juros e pela alta do petróleo causada pela guerra no Irã, que afeta de forma desproporcional o Japão. Coisa parecida já aconteceu até antes no governo Trump, quando se falava das eleições legislativas da Argentina, onde houve essa espécie de intervenção cambial que acabou auxiliando Milei naquele momento. Operação do FBI aqui, para a gente encerrar. A Operação Blackout, liderada pelo FBI, desmantelou 4 dos maiores complexos de golpes do planeta, localizados principalmente no Sudeste Asiático. Esse negócio de golpe no Sudeste Asiático, isso aí é passar até por bet. É um negócio que tem mais e mais aparecido nos noticiários. Acho que teve até brasileiro preso esses tempos com isso aí. Então, qualquer notícia, em 16 meses, as autoridades apreenderam 15,2 bilhões de dólares em ativos, prenderam centenas de criminosos e libertaram milhares de trabalhadores forçados e vítimas de tráfico. Uma das ações contra o grupo Prince Group, no Camboja, resultou na apreensão de 127 mil bitcoins, avaliados em cerca de 15 bilhões, com B de bola, de dólares. Também teve outras operações em Dubai e na Tailândia. O FBI estima que nesses golpes, americanos perderam pelo menos 10 bilhões na região no ano de 2024. Então tá aí, esquema de golpes no sudeste da Ásia. E aí, Daniel, a gente tem superchat rolando? Não? Não tem superchat? Então, pessoal, para a gente encerrar, é o seguinte. Eu quero pontuar com vocês uma coisa muito bacana que aconteceu. Teve recentemente uma atividade do governo taiwanês em São Paulo, onde a FASCA, que é uma organização, uma associação estudantil para disseminar a cultura taiwanesa, consolidou atividades em São Paulo. O primeiro núcleo da FASCA na América do Sul foi em São Paulo, estabelecido em 2025, e eles expandiram as atividades esse ano. A gente foi convidado a estar lá para conhecer, um repórter nosso esteve por ali, o Pedro, e completando, o pessoal do Epoch Times de Taiwan. O Epoch Times, claro, tem matriz em Nova York, com iniciativas mundo afora. Aqui a gente tem essa startup que carrega a marca no Brasil, mas o pessoal do Epoch Times taiwanês também esteve por ali. Então, prestigiando nossos colegas e o convite, você conhece mais sobre as atividades da FASCA na sequência. Tá aqui no gatilho a reportagem? Então, vamos rodar, a gente tem ela aqui para conferir. Taiwan está expandindo suas atividades culturais no Brasil, com a consolidação de um novo núcleo da Associação de Embaixadores Culturais Estudantis de Formosa, a FASCA, em São Paulo, o primeiro na América do Sul. A FASCA é uma iniciativa lançada em 2011 pelo governo taiwanês, conectando imigrantes de segunda e terceira geração à sua herança cultural, focada em jovens a partir de 14 anos de idade. Antes de ser lançada no Brasil em 2025, a FASCA já operava nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Agora, o novo núcleo de São Paulo recebeu um encontro de recrutamento de jovens, incluindo membros da FASCA que vieram de Taiwan para a ocasião, nos dias 25 e 26 de julho. Pela descrição oficial, a FASCA oferece uma experiência abrangente, na qual os participantes participam de cursos de treinamento educacional, contribuem para suas comunidades com projetos voluntários e até têm um treinamento específico e visitam Taiwan. Esses encontros incluem treinamentos em como estudantes podem se tornar líderes na diáspora para promover e celebrar a cultura taiwanesa. De acordo com o governo taiwanês, cerca de 9 mil alunos participaram de treinamentos da FASCA nos últimos 14 anos. E eu também aprendi bastante de como liderar um grupo melhor, de ter uma comunicação melhor e o grupo inteiro confiar no líder.
Isso é parte de um desafio diplomático. Taiwan é conhecido oficialmente como República da China. Mesmo sendo uma nação com a própria constituição, a própria moeda, tem o próprio governo e parlamento, mesmo assim, a República Popular da China, que é outro país governado pelo Partido Comunista Chinês, considera a ilha como um território rebelde. Isso é por causa de uma guerra civil encerrada em 1949, quando o Partido Comunista tomou o controle da China continental e o Partido Nacionalista, derrotado, se refugiou na ilha de Formosa, estabelecendo o país chamado hoje de Taiwan. Pequim pratica a política de uma só China, que determina que a China continental e Taiwan não podem ter reconhecimento diplomático de um mesmo país. Ou seja, apesar de manter relações informais com países por todo o mundo, Taiwan não tem reconhecimento diplomático da maioria da comunidade internacional. Só 12 países reconhecem Taiwan formalmente, incluindo principalmente Ilhas Caribenhas e o Paraguai, e o Brasil não tem laços formais com Taiwan. Sem embaixadas ou consulados oficiais, Taipei possui escritórios e representações comerciais que exercem os serviços diplomáticos do país na prática. A falta desses laços formais torna iniciativas como a FASCA importantes para dar à diplomacia taiwanesa uma forma de se conectar com a diáspora no exterior. Tá aí, então, a reportagem. É interessante essa questão de Taiwan, porque São Paulo até já foi palco de muita tensão diplomática antes. Eu lembro que foi em 2021, teve uma série de deputados direitistas que denunciaram isso. Eu acho que na época o Paulo Eduardo Martins era deputado federal, teve o Gil Diniz e o Douglas Garcia, que eram deputados estaduais em São Paulo, e vieram convites de Taiwan para participar de recepções em virtude de um aniversário da independência taiwanesa. O consulado chinês mandou carta para eles, em São Paulo, dizendo que não era para participar de atividades relacionadas à independência de Taiwan, tentou controlar ali, e claro que quando existe esse tipo de tensão diplomática, isso acaba por gerar desgaste. Na época foi coisa de escândalo, e então essas atividades culturais e o fato de que Taiwan consegue seguir fazendo isso também coisa a ser observada.